Sabe o que eu compreendi depois de observar o comportamento masculino durante tantos anos? Existe um padrão que se repete com uma exatidão quase inquietante. Tão claro que eu poderia colocar meu nome, minha experiência e minha credibilidade sobre a mesa e ainda assim ganhar a aposta. Quando uma mulher decide guardar silêncio e desaparece do radar emocional de um homem, ele reage de uma forma quase instintiva. Sempre existem 5 movimentos, 5 respostas inevitáveis, tão reveladoras, que expõem a raiz de como se distribui o poder afetivo em um relacionamento. E o curioso é que essas 5 reações não falam tanto do amor, mas sim do ego. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já parou de escrever para um homem com a esperança de que ele desse o próximo passo? Já sentiu aquela mistura entre orgulho e vulnerabilidade ao decidir não procurá-lo, só para ver se ele te procura? Essa pausa silenciosa, essa jogada aparentemente simples, revela mais do que você imagina. E se o que você está ouvindo agora começa a ressoar dentro de você, te convido a ficar por perto. Toda semana compartilho aqui ferramentas reais e profundas que vão te ajudar a construir relacionamentos mais conscientes, onde o amor não seja uma luta de poder, mas um encontro entre duas pessoas que já aprenderam a se escolher a partir da calma. A verdade dói, mas quando você a aceita, abre uma porta que antes não conseguia ver. E a verdade sobre como os homens reagem quando você decide guardar silêncio é muito mais simples do que parece, embora emocionalmente seja devastadora. Durante décadas, observando o comportamento masculino no consultório, descobri algo fascinante. Existe uma lógica silenciosa, quase matemática, na forma como os homens reagem diante da ausência feminina. Vi dezenas de mulheres chegarem com a mesma pergunta nos lábios. Parei de escrever para ele. E agora, o que eu faço? E eu sempre respondi a mesma coisa. Se prepare, porque haverá 5 respostas possíveis. Apenas 5, e todas dirão mais sobre ele do que sobre você. Mas antes de te contar quais são, você precisa compreender algo essencial. Como se estrutura o desejo na mente masculina? Os homens respondem a um sistema de recompensa primitivo, direto, sem enfeites. Quando você se adianta sempre à mensagem, ao telefonema, à iniciativa, sem perceber, você o treina. Acostuma-o a receber sem buscar, como aquele cliente que não precisa mais sair de casa porque a comida chega todos os dias sem que ele peça. O que observei ao longo de décadas estudando a mente humana é que a dopamina, esse químico que nos emociona e intriga, se ativa com muito mais força diante da incerteza do que diante da certeza. Isso significa que quando você se torna previsível, quando está sempre disponível, quando nunca há mistério, você não só tira a emoção do vínculo, como também apaga a química que o mantinha vivo. Me lembro da Ofélia, uma engenheira brilhante de 49 anos. Durante 2 anos, ela escreveu para o parceiro todas as manhãs: "Bom dia, amor." Um gesto que ela considerava carinhoso, constante, cheio de amor. Até que um dia ela me olhou e disse: "Ele não responde mais do mesmo jeito." E eu só sorri. Claro que não. A rotina tinha matado o encanto, a certeza tinha devorado a curiosidade. Mas quando ela parou de escrever, algo inesperado aconteceu. Aí apareceu a primeira reação, o que chamo de efeito do espelho quebrado. O homem, ao notar o silêncio, assume o pior. Não há interpretações, não há nuances, só uma conclusão rápida: ela não se importa mais comigo. A mente masculina opera com uma lógica linear. Ausência equivale a desinteresse. Enquanto a mulher costuma pensar: talvez ele esteja ocupado, talvez precise de espaço, talvez pense em mim de outra maneira,
ele simplesmente decide: se ela não me procura, acabou. Injusto? Talvez. Humano? Absolutamente. E entender isso te dá poder, porque quando você conhece a natureza da reação, você não é mais espectadora do jogo. Você é quem segura as regras. Verônica, uma advogada de 52 anos, me confirmou isso sem saber. 3 meses escrevendo diariamente para o parceiro, com doçura, com atenção, até que um dia ela parou. E o que aconteceu? Silêncio total. Nem uma pergunta, nem uma ligação, nada. Ele simplesmente desapareceu. Quando ela me contou, eu disse: não foi desinteresse repentino, Verônica. Foi aprendizado simples. Durante 3 meses, você ensinou a ele que a conexão dependia de você. Quando parou, ele acreditou que o vínculo tinha terminado. Mas nem todos reagem igual. E aí aparece a segunda resposta, oposta e frequentemente mais perigosa: o efeito busca. Alguns homens, especialmente os que vivem do ego ou do controle, não suportam a ideia de perder a atenção que dava sentido a eles. Então voltam, escrevem, ligam, prometem, não porque sentem falta da sua alma, mas porque sentem falta do reflexo de poder que tinham quando você estava disponível. E aqui está o aviso: essa busca nem sempre significa amor. Às vezes é só a tentativa do ego de não se sentir substituído. Vou te contar o caso da Helena, uma psicóloga de 54 anos. Durante meses, ela manteve um relacionamento irregular com um homem que aparecia e desaparecia como as marés. Só estava presente quando lhe convinha. Até que um dia, cansada desse vai e vem, decidiu aplicar o que chamo de lei do desapego consciente. Parou de escrever primeiro, parou de responder imediatamente, parou de estar disponível a qualquer hora, como se o tempo dela não tivesse valor. E sabe o que aconteceu? Ele começou a escrever sem parar. Mensagens, ligações, aparições inesperadas nos lugares onde sabia que ela costumava estar. Quando Helena chegou ao meu consultório, estava eufórica. Funciona. E tive que dizer a ela uma verdade que às vezes custa digerir. Sim, ele te procura, mas não porque descobriu o seu valor. Ele te procura porque não suporta a ideia de ter perdido o controle. Essa é a diferença entre ser desejada e ser uma conquista incompleta. O desejo genuíno nasce do reconhecimento. A perseguição nasce do medo de perder o domínio. O que observei ao longo de décadas é que existe, em camadas mais profundas da psicologia masculina, um impulso de busca que se ativa quando algo parece escapar. Por isso, quando você se afasta, ele pode sentir uma descarga de urgência que não é necessariamente amor. Mas atenção, perseguir não é valorizar. São 2 mecanismos completamente distintos. Um homem pode aprender a vincular o apego com o respeito e não com a perseguição. Mas isso requer tempo, introspecção e repetição de experiências emocionais novas. Se ele te procura só quando você se afasta e volta a te ignorar quando você se aproxima, o que você está vivendo não é amor, é condicionamento intermitente. Esse padrão, atenção, abandono, é o coração de todos os relacionamentos viciantes. Funciona como uma máquina de azar emocional. Você nunca sabe quando vai receber uma dose de afeto. E justamente essa incerteza te mantém fisgada. Não é conexão, é dopamina. Agora vem a terceira reação. Essa é particularmente reveladora: o teste de território. Quando você para de dar atenção, alguns homens não desaparecem nem te procuram desesperadamente. Eles fazem algo diferente. Testam. Enviam uma mensagem genérica, algo casual como "e aí, tudo bem?" ou "sumida, hein?" Não é interesse genuíno, é uma sonda. Ele está checando se você ainda está no radar, se continua disponível caso precise. É como marcar território sem assumir compromisso. Esse tipo de homem quer manter você na órbita dele sem fazer esforço real.
Ele não quer te perder completamente, mas também não quer se comprometer de verdade. É a posição mais cômoda, ter você como opção sem ser sua prioridade. Me lembro da Mariana, uma arquiteta de 51 anos. Ela parou de escrever para um homem com quem se relacionava há meses. Depois de 2 semanas, ele mandou: "Oi, sumida, tá tudo bem?" Ela ficou animada, achando que ele tinha sentido falta. Mas quando analisamos a mensagem, percebemos que não havia nenhum investimento emocional real. Não perguntou o que ela estava fazendo, não demonstrou preocupação genuína, não abriu espaço para uma conversa verdadeira. Era apenas uma checagem de disponibilidade. Quando ela respondeu animada, ele voltou ao padrão anterior. Respostas curtas, demora para responder, zero iniciativa. O teste de território é perigoso porque dá a ilusão de interesse, quando na verdade é apenas conveniência. E aqui está a 4ª reação, talvez a mais madura de todas, mas também a mais rara: o respeito silencioso. Existem homens, poucos, mas existem, que quando você para de escrever, simplesmente respeitam seu espaço. Eles não entram em pânico, não desaparecem por despeito, não te bombardeiam com mensagens, apenas aguardam com calma e maturidade, confiando que se você quiser retomar o contato, vai fazer isso quando se sentir pronta. Esse tipo de homem tem segurança emocional suficiente para não interpretar seu silêncio como ameaça ao ego dele. Ele entende que você pode ter seus momentos, suas razões, seu tempo. Helena, aquela psicóloga, me disse: "Fiquei 1 semana sem escrever. Ele não me procurou desesperadamente, nem desapareceu. Quando finalmente escrevi, ele respondeu normal, como se nada tivesse acontecido. E eu disse a ela: Helena, acho que você acabou de encontrar um homem maduro. A maturidade emocional masculina se manifesta na capacidade de não dramatizar a ausência temporária de contato. Um homem seguro de si mesmo não interpreta seu silêncio como ameaça. Mas sejamos realistas, homens assim são raros." E agora chegamos à 5ª e última reação. Essa é a que mais dói quando acontece: a indiferença absoluta. Alguns homens, quando você para de escrever, simplesmente não fazem nada, zero. Nem desaparecem ofendidos, nem te procuram, nem testam território, nem respeitam seu espaço esperando. Eles apenas seguem a vida como se você nunca tivesse existido. Sabe por quê? Porque para eles, você realmente não existia como prioridade. Era conveniente enquanto estava ali, mas nunca foi essencial. Clarice, uma médica de 50 anos, viveu isso. Passou meses se dedicando a um relacionamento onde sempre era ela quem tomava a iniciativa. Um dia cansou e parou. Semanas se passaram, nada. Meses, silêncio absoluto. Quando me procurou, estava devastada. Como é possível que ele simplesmente não tenha se importado? E expliquei. Ele não se importou porque nunca se importou de verdade. Você era cômoda, não essencial. A indiferença absoluta é a resposta mais clara que você pode receber. Dói mais do que qualquer outra porque não deixa espaço para dúvidas ou ilusões. É a verdade nua e crua. Mas embora seja doloroso, é também libertador, porque quando você vê a verdade com clareza, pode finalmente parar de investir energia onde nunca houve retorno. Recapitulando as 5 reações. Primeiro, o espelho quebrado. Ele assume que você perdeu o interesse e desaparece. Segundo, o efeito busca. O ego não suporta perder controle e ele te procura desesperadamente. Terceiro, o teste de território. Ele manda mensagens genéricas só para checar se você ainda está disponível. Quarto, o respeito silencioso. Ele aguarda com maturidade, respeitando o seu espaço. Quinto, a indiferença absoluta. Ele simplesmente não se importa e segue a vida. E agora vem a grande pergunta: qual dessas reações é a melhor? A resposta é simples, apenas uma.
o respeito silencioso. Todas as outras revelam algum tipo de problema. O espelho quebrado mostra que ele não luta pelo que quer. O efeito busca mostra ego ferido, não amor genuíno. O teste de território mostra que você é opção, não prioridade. A indiferença absoluta mostra que você nunca foi importante. Só o respeito silencioso demonstra maturidade emocional real. Mas aqui está o ponto crucial. Se sua estratégia é desaparecer só para provocar uma reação, então você continua presa no mesmo jogo de poder que queria evitar. Me lembro da Lúcia, uma escritora de 48 anos, que me fez exatamente essa pergunta. Devo me afastar para que ele me valorize? E respondi com outra pergunta. Lúcia, você quer um homem que te reconhece quando está presente ou um que te persegue só quando você se afasta? A diferença é abismal. Um homem emocionalmente maduro não precisa do seu silêncio para notar seu valor, nem desaparece quando você decide não escrever primeiro. O amor saudável não se sustenta com estratégias, se constrói com reciprocidade, com presença escolhida, com equilíbrio. Isso não significa que você deva estar sempre disponível. Significa que sua disponibilidade seja uma escolha consciente, não uma dependência emocional. Porque quando você dá a partir da liberdade e não do medo de perder, você não precisa mais jogar para se sentir vista. Simplesmente é escolhida, sem precisar desaparecer. Vou te dar um exemplo simples, mas profundamente revelador. Imagina que você tem um amigo que só te liga quando precisa de algo. Nunca pergunta como você está. Nunca te procura, pelo simples prazer de compartilhar um momento. Como você se sentiria? Usada, vazia. Essa sensação de dar sem receber é exatamente o que acontece em um relacionamento quando você é sempre quem sustenta o contato. A técnica que recomendo não é o silêncio calculado, mas sim o que chamo de equilíbrio consciente. Consiste em se observar, em notar os padrões que se repetem na sua forma de se comunicar. Se você descobre que sempre é você quem dá o primeiro passo, então pare. Mas não como estratégia para manipular o interesse do outro, e sim como um experimento de realidade, uma pausa para medir a verdade. Pergunte a si mesma, quanto tempo passa antes que ele te procure por conta própria? Dias? Semanas? Nunca? A resposta não é uma anedota, é um dado. E os dados são mais poderosos que as ilusões. Há algo mais profundo por trás dessa necessidade de estar sempre disponível. Uma crença oculta, perigosa e exaustiva. Se eu não mantiver viva a conexão, o relacionamento vai morrer. Essa ideia transforma muitas mulheres em cuidadoras emocionais, responsáveis por manter acesa uma fogueira que deveria ser compartilhada. Me lembro da Laura, uma designer de 56 anos, que me disse com voz trêmula: tenho medo de que se eu não escrever, ele se esqueça de mim. E respondi com calma: Laura, se um homem pode te esquecer só porque você não escreve por alguns dias, ele é realmente o tipo de homem com quem você quer construir algo? O silêncio também é informação. Quando você para de insistir e nada acontece, você não está ficando sem amor, está ficando com a verdade, porque o silêncio não mente, não interpreta, só revela. O verdadeiro problema não está em parar de fazer contato, está no porquê você faz isso. Se faz para provocar que ele sinta sua falta, você está tentando gerar demanda com ausência. É como aumentar o preço de um produto medíocre só para que pareça valioso. Mas se você decide guardar silêncio para proteger sua energia emocional, para não continuar investindo em alguém que não responde à sua entrega, então sua distância não é manipulação, é respeito próprio. Vê a diferença? No primeiro caso, ele continua sendo o centro da sua estratégia. No segundo, você se torna o centro da sua vida. Pensa na Isabel, uma professora de 50 anos. Depois que o parceiro a bombardeou com mensagens após um silêncio prolongado,
ela voltou a abrir as portas com entusiasmo. E, como um relógio, ele voltou ao padrão anterior: contato esporádico, interesse intermitente. Ela me disse confusa: não entendo. Quando me afastei, ele me procurou com desespero. Agora que voltei, me ignora de novo. E expliquei: esse é o ciclo do reforço variável, onde o desejo não nasce do amor, mas da perda do controle. Esse tipo de mente não sente dor de te perder, sente dor de não te dominar. Pode soar duro, mas é libertador. A maioria dos homens que só te procuram quando você desaparece não está apaixonada por você. Estão viciados no poder que tinham sobre você. Pensa nisso. Se alguém realmente te valoriza, não precisa da sua ausência para se lembrar de você. Te procura porque sente vontade, porque te admira, porque você importa. O amor genuíno não precisa de truques. O amor real é constante, natural, sem teatro nem estratégia. E paradoxalmente, quando você consegue esse equilíbrio interior, percebe algo ainda mais profundo. Se um dia você para de fazer contato e aquele homem não reage, não se altera, não desaparece por birra, mas continua com a vida com respeito e calma, pode ser que você esteja diante de um homem emocionalmente saudável. Um homem assim não transforma a distância em guerra. Simplesmente entende que você tem suas razões e aguarda com maturidade. Porque o amor maduro não precisa de provas, só de presença consciente. Aqui é onde entra o que chamo de revolução do amor próprio. Parar de fazer contato com o homem não deve ser uma estratégia para manipulá-lo, mas sim uma consequência natural de você se valorizar. Quando você entende seu próprio valor, quando sabe que merece reciprocidade, quando tem uma vida plena independentemente dele, o contato se torna uma escolha, não uma necessidade desesperada. Marina, uma terapeuta de 44 anos, me disse algo que adorei. Parei de perseguir a atenção dele e comecei a perseguir minha própria felicidade. E curiosamente, quando parei de precisar dele, ele começou a precisar mais de mim. Mas o melhor foi o que ela acrescentou: embora já não me importe tanto. Essa é a verdadeira transformação. Quando o seu bem-estar emocional deixa de depender da resposta do outro, quando você para de fazer contato porque está focada na própria vida, sua energia muda. E essa energia é magnética. Mas cuidado para não cair na armadilha do desapego estratégico. O verdadeiro desapego não é uma técnica, é um estado emocional. Não é algo que você faz para conseguir algo. É algo que você é quando curou sua necessidade de validação externa. Se você quer continuar aprofundando essa jornada comigo, quero te convidar de forma muito especial para o meu canal de membros aqui no YouTube. Lá compartilho conteúdos mais íntimos, mais profundos, onde podemos conversar com mais tempo e cuidado sobre tudo isso que você está vivendo. É um espaço de transformação real e seria uma honra te ter por lá. Vamos falar de algo que poucas mulheres se atrevem a admitir: o medo do abandono. Por trás dessa necessidade compulsiva de fazer contato, existe um terror profundo. Se eu não mantiver o relacionamento ativo, ele vai embora. Como se você tivesse que lembrá-lo constantemente de que existe. Esse medo é compreensível, mas também é uma prisão emocional. Quando você vive com medo do abandono, toma decisões a partir da escassez, não da abundância. Aceita migalhas de atenção como se fossem banquetes. Tolera a indiferença como se fosse normalidade. Beatriz, uma médica de 48 anos, me confessou: eu tinha tanto medo de que ele fosse embora, que fiz tudo o que era possível para que ficasse, exceto a única coisa que realmente funciona: ser alguém com quem ele genuinamente quisesse ficar. O medo do abandono te transforma em uma versão diminuída de você mesma. Te faz acreditar que precisa conquistar o amor sendo perfeita, disponível, compreensiva. Mas o amor verdadeiro não se conquista, se reconhece mutuamente. Quando alguém realmente te valoriza, você não precisa convencê-lo do seu valor.
ele já sabe. Por isso, o não contato é tão revelador. Tira de você a pressão de convencer e te permite ver se existe interesse genuíno do outro lado. Sua mente vai começar a criar histórias. Ele vai se esquecer de mim, vai encontrar outra, vai pensar que não me importo. Todas essas histórias são manifestações do seu medo do abandono. E a maioria não é real. A realidade é muito mais simples. Se ele quer estar com você, vai buscar uma forma de estar. Se não faz isso, é porque não quer o suficiente. E essa informação, embora doa, é libertadora, porque te permite parar de gastar energia com quem não está genuinamente interessado. As mulheres que menos medo têm do abandono são as que menos sofrem por abandono. Por quê? Porque quando você não teme estar sozinha, escolhe com muito mais critério com quem compartilhar sua vida. A solidão deixa de ser algo que você teme e se torna algo que você protege. Você protege sua solidão de relacionamentos medíocres, de homens indecisos, de situações que tiram mais do que dão. Cristina, uma arquiteta de 52 anos, me disse: quando parei de ter medo de ficar sozinha, comecei a atrair homens que tinham medo de ficar sem mim. Aí está a diferença. Agora voltemos àquelas 5 reações, mas sob uma perspectiva diferente. Não como algo que você precisa provocar, mas como informação valiosa para tomar decisões mais inteligentes. Se um homem desaparece quando você para de contatá-lo, a pergunta não é como faço para que ele volte. A verdadeira pergunta é: eu realmente quero um relacionamento com alguém que vai embora tão facilmente? Se um homem te procura quando você se afasta, a pergunta não é como mantém o interesse dele, mas sim, o interesse dele se baseia em me valorizar ou em controlar minha atenção. Se um homem só te manda mensagens genéricas, a pergunta é: eu quero ser uma opção ou uma prioridade? Se um homem respeita seu espaço com maturidade, a pergunta é: estou preparada para um relacionamento maduro e equilibrado? Se um homem demonstra indiferença absoluta, a pergunta é: por que estou investindo em alguém que claramente não se importa? Mudar as perguntas muda todo o foco do poder no relacionamento. Em vez de pensar no que você precisa fazer para manter-lo interessado, pergunte a si mesma se ele está fazendo o suficiente para manter você interessada. Em vez de se perguntar por que ele não te procura, pergunte a si mesma se você quer estar com alguém que espera que você sempre tome a iniciativa. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Te tira do papel de perseguidora e te coloca no papel de avaliadora. E quando você avalia, em vez de perseguir, toma decisões muito mais inteligentes. Laura, uma contadora de 54 anos, me disse: mudei a pergunta de como faço para que ele me escolha, para eu o escolho, e a resposta foi não. Percebi que estava lutando por alguém que nem cumpria meus requisitos básicos. Essa é a transformação da qual estou falando. Passar de mendigar amor para escolher amor. Aqui está a verdade mais libertadora de todas. Você também tem direito de escolher. Você não é um prêmio esperando para ver quem te conquista. Você é uma mulher madura, inteligente, valiosa, capaz de decidir com quem compartilha sua vida. E essa decisão deve se basear no que ele agrega à sua vida, não no que você faz para convencê-lo a te valorizar. O não contato, usado corretamente, te devolve seu poder de escolha, te tira do desespero e te coloca na posição de avaliar, não de suplicar. Mas para que funcione, você precisa mudar sua mentalidade fundamentalmente. Em vez de pensar o que vai acontecer se eu não escrever, pergunte a si mesma: que informação vou obter se eu não escrever? Em vez de pensar, ele vai se esquecer de mim, pense: vou descobrir se ele realmente se lembra de mim sem meus lembretes constantes. Mude o medo por curiosidade, a ansiedade por experimentação, o desespero por dignidade. Talvez
Só talvez você precise parar de fazer contato com todos os homens da sua vida durante um tempo. Não como castigo, mas como reset emocional. Às vezes precisamos de silêncio para ouvir nossa própria voz. Às vezes precisamos parar de buscar amor para nos encontrarmos. Esse reset não é para sempre. É um período de reconexão consigo mesma, de lembrar quem você era antes de se perder na necessidade de agradar, satisfazer e manter relacionamentos que talvez não merecessem tanto esforço. Durante esse tempo, você vai descobrir coisas maravilhosas sobre si mesma, seus próprios interesses, suas paixões, suas metas. Vai se reconectar com amigas negligenciadas, vai investir tempo em projetos adiados. E quando você voltar a abrir as portas para o amor, vai fazer isso de um lugar completamente diferente. Não a partir da necessidade, mas da escolha. Não a partir do medo, mas da confiança. Não a partir da escassez, mas da abundância. Essa transformação se nota e atrai um tipo completamente diferente de homem. E agora quero que você leve isso consigo além deste vídeo. Não se trata só de técnicas, nem de entender o outro. Se trata de se reconectar consigo mesma, de recuperar seu poder, sua dignidade, sua capacidade de escolher. Cada vez que você decide colocar suas necessidades, seu tempo e sua energia emocional em primeiro lugar, está reescrevendo a história do seu amor próprio. Você não está castigando, não está manipulando, está lembrando quem você é e o que merece. Esse pequeno ato de clareza, de parar de perseguir e começar a escolher, pode mudar não só a maneira como você se relaciona com os outros, mas a forma como você se vê. É um ato silencioso, mas poderoso. E acredite, a energia que nasce dessa autenticidade atrai a vida e o amor que você realmente merece. Se essa reflexão ressoou em você, se você quer continuar explorando a arte de entender os relacionamentos, a psicologia emocional e o despertar do seu próprio poder interior, te convido a se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar ferramentas práticas, histórias transformadoras e reflexões que vão além da teoria, que realmente tocam a alma e mudam vidas. Lembre-se, a transformação começa quando você para de buscar fora o que já vive dentro de você. E quando você faz isso, tudo muda.